Umas pessoas chegaram e falaram assim para mim, olha, tem um rapaz aí que queria tirar, uma pessoa que quer tirar uma foto com você. Eu falei, então, ele falou se ele podia vir aqui tirar uma foto com você. Eu falei, quem é? Ele falou, é o Kiko do Chaves. Eu falei, o quê? O Kiko do Chaves? Eu falei, não, ele não vem tirar uma foto comigo, eu que vou lá tirar uma foto com ele. E o canal Fileira VIP tem a honra, o prazer, o orgulho de estar ao lado desse mestre. Fileira VIP? É, Fileira VIP, que orgulho ter você... Traz um favelado desse aqui. De jeito nenhum. Eu brinquei com você, que você fez parte da minha geração, mas eu acho que você faz parte da vida de todos os brasileiros. Dedé Santana, que orgulho, viu? Tá eu tenho me emocionado tanto com pessoas igual a você. Né? Outro dia no aeroporto chegou um rapaz com um filho no colo, e fala para mim assim, né? Poxa, eu te vejo, eu era noivo, casei, tive meu filho, e meu filho que se dá um abraço. E ele veio chorando, cara, eu fiquei impressionado. Vocês me emocionam demais. O que você sente, Dedé, sabendo que, olha, gente, como é bom poder estar aqui do seu lado, as pessoas te abraçarem, te beijarem? Eu recebo muito bem, gosto, fico feliz, porque eu não sou novo nisso, né? Você sabe. Eu nasci na barraca do circo, comecei com 3 meses de idade já no colo da minha mãe, fui palhaço de circo, mas você sabe que há pouco tempo é que eu tive uma grande noção assim, do que o público sente quando me vê. Eu acho que você trabalhou muito e sabe por quê? Nessa formação. Eu vi num festival de cinema, que estava exibindo um filme meu também, e aí umas pessoas chegaram e falaram assim para mim, olha, tem um rapaz aí que queria tirar, uma pessoa que quer tirar uma foto com você. Eu falei, então, ele falou se ele podia vir aqui tirar uma foto com você. Eu falei, quem é? Ele falou, é o Kiko do Chaves. Eu falei, o quê? O Kiko do Chaves? Eu falei, não, ele não vem tirar uma foto comigo, eu que vou lá tirar uma foto com ele. Quando eu cheguei e vi o Kiko, foi uma emoção tão grande que eu senti. Eu fiquei olhando e falei, cara, é o Kiko do Chaves, aquela coisa. E ele falou, eu gosto muito do seu trabalho, falando espanhol, meio enrolado, eu não entendia bem, né? E pelo que você jogou nos trapalhões, porque tu... Ele falou, me deixe o ombro. Eu não entendi direito, falei, o quê? Me deixe um ombro. Aí eu dei meu ombro, ele fez... Aí eu descobri a emoção que as pessoas sentem quando me vêem. Eu acho que a sensação é igual, né? Eu acho que você faz uma coisa tão difícil que é o humor, né? Realmente, fazer humor hoje, principalmente, está difícil. E como é que você se sente sabendo tantos atores, tantos diretores, tanta gente se inspirou no trabalho de humor que vocês começaram, você especificamente começou tão cedo, Dedé? Vou te contar um segredo aqui. O nosso diretor, Alexandre Borges, foi figurante num filme nosso. Jura? Não, ele já era ator, né? Ele já era ator. Nós estávamos fazendo um filme Saltimbanco Trapalhões e ele estava fazendo a peça no teatro e eu tive uma surpresa quando ele me falou, que eu não me lembrava disso, né? E ele estava lá fazendo, era uma figuração assim, para ver o que a gente estava fazendo também, né? Mas você vê, eu tenho encontrado muitas pessoas assim, né? Que hoje são diretores, iluminadores, diretores de cinema, que é tudo, que foi garoto, que eu vi garoto, rapazinho, né? A gente estava falando fora do ar, eu falei, Dedé, você tem problema em revelar a idade? Aí você falou, nenhuma. Nenhuma, não tenho não. Dá para fazer um balanço desses 82 anos, é isso? Será difícil, né? 82 já estou indo para 83, né? Porque eu faço em abril agora, dia 29 de abril, estou fazendo 83. Eu só fiquei triste, né, quando eu fiz 82. Não parece que você Não, vai fiquei fazer triste com o Didi, né? Porque quando eu vi que ele estava fazendo 83, eu falei, eu estou lá. Também estou lá daqui uns meses. Eu sou uns meses mais novo do que ele. Não chega um ano. E acho que você trabalha tanto, né, Dedé? Trabalho que não dá nem para perceber que a idade está passando. A minha mulher perguntou assim, você está trabalhando demais, tem que parar um pouco. Eu falei, se eu parar eu fico velho.
porque além do teatro, né, eu sou embaixador do circo, eu visito vários circos ainda. Aqui na folga do teatro tem alguns circos, alguns parques visitando. E não é só ir lá, eu vou falar com o prefeito, falar com as autoridades da cidade, pedir apoio para o circo, essa coisa toda. É bem corrida a minha vida mesmo. E a correria no teatro, na TV, no cinema, é um pouquinho de tudo? É um pouquinho de tudo complementa? Eu acho que entre o ano passado e o começo desse ano, que eu fiz 5 filmes, não é brincadeira, eu estou com 62 filmes, é brincadeira isso? Fora os que eu dirigi, né? Que eu dirigi vários filmes também. E é bom caminhar por todas essas áreas? Ou é necessário? Tem uma fala que o Fioravante pergunta para mim, né? É bom ser palhaço? Eu digo, deve ser, né? Eu digo para você, deve ser. Estou aí até hoje. Dedé, se eu pedisse para você escolher um personagem? Personagem? É muito difícil para sua carreira, ao longo dessa sua trajetória. Um personagem que eu já fiz? Ou que você já fez? Que eu já fiz? Eu escolheria esse, o palhaço. O Vovô Careta. Porque se mistura com a história da minha família um pouco. Eu me emociono todos os dias. Eu gosto muito desse personagem. E tem aquele friozinho na barriga? Todo dia. Não para mim não é frio na barriga, é uma friagem na garagem. Como diz o pai, uma friagem na garagem. Bom, Palhaços está em cartaz. E quando o diretor está na plateia, ainda é pior. É? Quando eu vejo que ele está na plateia. O diretor é bravo, Dedé? Ele é ótimo, ele é compreensível, como ele é ator também, ele tem uma coisa que é ruim para nós, porque ele não ensina, ele faz para a gente ver. Isso é terrível, né? Ele faz, eu fico olhando ele fazer, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso igual ele, né? Ele é um ótimo ator, né? O Alexandre é um belíssimo ator, né? Quando ele faz assim, eu fico prestando atenção, eu falei, vou tentar chegar perto do que ele faz, né? Ele tem um tempo certo, eu gosto muito dele, né? Que bom, é bom a gente ter uma coxia boa. É uma coxia boa, ele é essa coxia. Bacana. E encoraja a gente, sempre vamos lá e tal. E ele é muito generoso, é um cara educadíssimo, né? Isso aí atrai muita gente. Se tivesse que fazer uma pergunta para o diretor Alexandre Borges, qual seria a pergunta? Está arrependido? Não. Tá joia. Dedé, quero te agradecer demais por ter atendido a gente, ter recebido Fileira VIP aqui no seu palco, onde você é mestre. Esse palco é de todos nós, né? Meu, do Fioravante, do Alexandre Borges, de toda essa equipe maravilhosa. Se você ver a peça, você vai ver, a iluminação é perfeita. Eu gosto do cenário, eu gosto do guarda-roupa. Eu acho que está tudo de primeira. Eu gosto muito de estar aqui nesse palco, sabe? E a gente está muito feliz de ter conversado com você. Muito obrigado. Viu? E a gente vai reforçar o convite. E obrigado por vocês estão divulgando a peça, nós precisamos. O maior prazer. Tá bom. Centro Cultural Banco do Brasil, Álvares Penteado 112, até 7 de maio, sessões aos sábados e às segundas-feiras às 8 da noite e aos domingos às 6 da tarde. 6 da tarde. Ingressos super populares. Os horários são ótimos, né? E segunda-feira, que coisa boa. Quanta gente pode vir segunda-feira? Com certeza. Estou te esperando, venha! Venha assistir Palhaços aqui em São Paulo, no CCBB. Você gostou dos nossos vídeos? Então dá o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever e clicar no sininho ali para receber notificações dos nossos vídeos. Você também pode acompanhar mais os nossos trabalhos através das nossas redes sociais. E não perca os próximos vídeos, hein? Beijos e até mais!